Vamos falar um pouquinho a respeito de diagramas de fases de sistemas isomorfos binários. Um sistema binário tem dois componentes. Esses componentes normalmente apresentam a mesma forma, mesmo morfoforma. Então, a solubilidade de um composto no outro é bastante grande. Então, sistema isomorfo binário corresponde a sistemas formados por dois componentes de mesma estrutura e com grande solubilidade. O diagrama de fases para esses sistemas tem algumas características que nós vamos dar uma estudada agora. Normalmente eles são apresentados numa área fechada, onde eu tenho a composição de um dos componentes expresso na forma de porcentagens na parte de baixo do diagrama e do outro. Basta lembrar, se é porcentagem, eu tenho 0% de um componente, tenho 100% do outro. Se eu tenho 20% de um componente, tenho 80% do outro. E assim por diante. Se eu tiver 100 de um componente, do outro não vou ter nada. Nesse caso, nós vamos fazer o diagrama de cobre com níquel. Na vertical, normalmente são representadas as temperaturas. Nesse caso, está representado apenas em graus Celsius. É comum, num dos lados, apresentar a temperatura em Fahrenheit. Mas vamos trabalhar apenas com composição em peso e temperatura em graus Celsius. Quando o diagrama é construído, ele fica com uma aparência semelhante a esta, onde eu tenho três áreas definidas. Na parte superior, onde eu tenho uma estrutura normalmente de líquidos, temperaturas mais elevadas, eu tenho estado líquido. Na parte inferior, temperaturas mais baixas, eu tenho sólidos. E essa faixa intermediária que aparece tem exatamente a conversão entre sólido e líquido. Se eu estiver subindo a temperatura, vai passar de sólido para líquido. Se eu estiver descendo a temperatura, ao passar por ali, vai passar de líquido para sólido. Quais informações eu posso obter num diagrama desse? As fases que estão presentes. Normalmente as fases sólidas são representadas por letras gregas, alfa, por exemplo. Alfa é uma das formas que nós temos aqui e corresponde à solução sólida de cobre e níquel. Na parte superior eu tenho a mesma mistura de cobre com níquel, mas no estado líquido. E na parte intermediária a mudança de sólido para líquido, ou de líquido para sólido, dependendo do sentido que eu estou indo. É um sistema heterogêneo nessa parte intermediária. Acima, líquido homogêneo, abaixo, sólido homogêneo, e no meio, líquido e sólido heterogêneo. Eu tenho duas fases nessa área. Que outra informação eu posso ter? A questão de temperatura de fusão dos componentes. Se eu olhar bem à esquerda nesse gráfico, no caso o componente cobre tem 100% e nada do níquel, 0% de níquel, eu tenho ali a temperatura de fusão do cobre. Na parte de baixo ele está sólido. Quando chega a 1085, ele se funde, e quando acabar de se fundir, acima de 1085 ele está no estado líquido. No outro extremo, eu tenho apenas níquel, e a temperatura de fusão do níquel é 1453. Abaixo daquele ponto ele está sólido, acima daquele ponto ele vai estar no líquido, vai estar no estado líquido. E essas são então as temperaturas de fusão dos componentes. Eu posso obter essa informação facilmente do gráfico. E tenho duas linhas nesse gráfico que são de extrema importância, a linha líquidos e a linha sólidos. A linha líquido separa a parte líquida da parte heterogênea, líquido mais alfa. E a linha sólido separa a homogênea alfa da líquido mais alfa. Então, as linhas líquidos e sólidos é que definem aquela região onde eu tenho uma parte heterogênea do meu sistema. Outra informação que eu posso obter facilmente num diagrama desses é a composição de cada fase.
A composição de cada fase, eu estou com composição da fase, estou querendo dizer a quantidade que eu tenho de um dos componentes na mistura. Num ponto, por exemplo, na parte líquida, o ponto A. O ponto A, se eu traçar uma linha vertical, ele vai chegar exatamente na composição. Quando eu tenho uma área homogênea, líquida ou sólida, basta traçar vertical, ele chega na composição daquela fase. Então, em A, eu tenho fase líquida com 20% de peso de níquel. No ponto B, ali na área do alfa, no ponto B, mesma coisa, eu traço a vertical e descubro que eu tenho 80% em níquel de sólido de fase alfa, e o cobre é o que falta, 20% de cobre. Na área que eu tenho um sistema heterogêneo, líquido mais sólido, nessa parte complica um pouquinho. Por que eu digo complica? Se você pensar fazer da mesma maneira, simplesmente uma vertical, você tem na realidade a composição média desse sistema. Em média, no ponto C, eu tenho 40% em peso de níquel e 60% em peso de cobre. Mas eu tenho um problema, porque eu tenho duas fases, sólida e líquida. Quanto tem de sólido e de líquido cada uma dessas fases? Para fazer isso, eu traço a chamada linha isoterma. É uma linha horizontal. Em qualquer ponto dela, a temperatura está ali por volta de 1240 graus. E qualquer ponto nessa linha tem essa temperatura. E ela define algumas coisas importantes a respeito da fase líquida e a respeito da fase sólida. Se você perceber, a linha líquidos cruza com a isoterma num ponto. Se nesse ponto eu traçar uma vertical, ele vai dar a composição do líquido exatamente nessa situação, no ponto C. No ponto C eu tenho duas fases, líquido e sólido. O líquido, na linha líquidos, eu consigo determinar a composição do líquido. Tem cerca de 33% de peso em níquel. Se eu olhar agora do outro lado, a mesma isoterma cruza a linha sólidos. Ao fazer a vertical por esse ponto, eu tenho a fase alfa, sólida, com 49% em peso de níquel. Então, veja, eu através do cruzamento da isoterma que passa pelo ponto que me interessa, ao cruzar com a linha líquidos e com a linha sólidos, eu defino a composição da fase líquida e a composição da fase sólida. São essas principais informações que eu consigo obter de um diagrama de fases.